Fechou então. Aí olha só, aqui a gente tem a utilização dos substratos energéticos de acordo com a intensidade do exercício e com a duração do exercício também. Olha só, em relação à duração do exercício, ó, eu tenho aqui os 3 substratos energéticos, ó. Glicogênio muscular, gordura e glicose sanguínea, certo? Glicogênio muscular, gordura e glicose sanguínea. Isso daqui é a duração do exercício. Percebam que no começo do exercício, ó, nos primeiros 30 minutos, eu tenho uma contribuição maior do glicogênio, certo? E eu tenho uma contribuição um pouco menor da glicose plasmática e da gordura. Por que isso acontece? Porque você consegue transformar glicogênio em ATP de uma forma mais rápida do que a glicose sanguínea em ATP. Você consegue transformar glicogênio em ATP de uma forma mais rápida, mais fácil, com menos custo. Então, no início do exercício, quando você começa a fazer o esforço, você vai produzir ATP num percentual maior de glicogênio. Conforme o exercício for aumentando de duração, você vai diminuindo a importância do glicogênio. Por quê? Porque vai acabando, os estoques de glicogênio eles vão baixando. E aí você vai aumentando a oxidação de gordura e de glicose plasmática. Essa glicose plasmática, como eu falei para vocês, ela vem do fígado e ela vem do intratreino. Então o atleta tá lá correndo já há 90 minutos, ele toma um gelzinho, aí ele vai aumentar a oxidação de glicose sanguínea, porque ele tá usando o gelzinho, tá aumentando a glicose sanguínea. Ou então o glicogênio, o músculo ele vai soltando lactato, ó, tá acontecendo muito metabolismo, o músculo tá soltando lactato. Além disso, as catecolaminas estão aumentando a lipólise. E aí lá no tecido adiposo você está quebrando o triacilglicerol em ácidos graxos livres e glicerol. O fígado, então, durante o exercício, ele está recebendo glicerol do tecido adiposo e ele está recebendo lactato do músculo. E ele usa esses 2 substratos para produzir o quê? Glicose. Então, com o passar do tempo no exercício, você vai aumentando a utilização de glicose sanguínea como fonte de energia ao invés do glicogênio hepático. E conforme for passando ainda mais o exercício, você vai utilizando ainda mais glicose como fonte de energia. Eu vou falar aqui da intensidade e depois eu vou responder a dúvida do Vinícius, tá? Em relação à intensidade, olha só, esse aqui é o VO2 máximo, tá? VO2 máximo é um marcador para a gente utilizar a intensidade do exercício. Quanto maior o VO2 máximo, o percentual de VO2 máximo, mais oxigênio o nosso atleta está botando para dentro. Então isso significa que o exercício está mais intenso. Se eu estou aqui no ritmo leve, o percentual de VO2 máximo é baixo. Se eu estou correndo acelerado, se eu estou subindo uma ladeira, se eu estou dando um tiro, o percentual do VO2 é maior. Então olha só, no VO2 baixo, você vai usar o quê? Ó? Ácido graxo plasmático. Você vai usar o ácido graxo plasmático. Você vai usar principalmente o ácido graxo plasmático. Olha aqui, ó. Então você usa muita gordura como fonte de energia quando você está em baixas intensidades. Ó. Conforme a intensidade vai aumentando, ó, 65% do VO2 máximo, você começa a utilizar mais o que? O triacilglicerol intramuscular também é gordura também, mas você utiliza um pouco mais do que? O glicogênio. Agora 85%, ó, na intensidade lá em cima, eu começo a usar muito mais o glicogênio. Vocês percebem aqui, ó? Por quê? Porque como eu falei para vocês, ó, o glicogênio, ele tem é mais fácil você utilizar o glicogênio como fonte de energia. E a glicose, ela pode gerar ATP sem a presença de oxigênio. Então, se eu estou numa intensidade muito alta, eu vou ter que usar mais glicose como fonte de energia, porque você consegue gerar ATP a partir da glicose sem a presença de oxigênio de uma forma mais rápida. Então, naquele momento, eu estou precisando de energia rápida e de rendimento energético, certo? Então, olha só, quando o carboidrato, ele tem um rendimento energético maior do que a gordura. A gente consegue... O que é o rendimento energético? É a quantidade de ATP que é produzido por litro de oxigênio. Então, a gordura, quando você utiliza a gordura como fonte de energia, você produz menos trabalho por litro de oxigênio consumido. Quando você usa o carboidrato como fonte de energia, você tem um rendimento energético melhor. Então, ó, o carboidrato ele rende melhor e ele é utilizado mais rápido como fonte de energia. Então, em altas intensidades, a gente vai estar sempre utilizando muito mais carboidrato como fonte de energia, como mostra aqui esse gráfico que eu trouxe aqui para vocês, essa tabelinha, beleza? Agora vamos para a dúvida aqui do Vinícius, ó. E os atletas low carb treinam por horas em jejum? Atletas low carb que treinam por horas em jejum. Então, vamos lá, Vinícius. O atleta low carb que, por exemplo, não comeu um pré-treino,
que está treinando em jejum, que já está há 90 minutos fazendo exercício físico e não consumiu nada de carboidrato, o que é que ele vai fazer? Ele vai utilizar mais ácido graxo como fonte de energia do que um atleta que consome carboidrato. Então, um atleta que come pouco carboidrato, ele vai ter uma oxidação de gordura maior do que aquele que come mais carboidrato, beleza? Só que em compensação, ele vai ter um metabolismo pior para usar a glicose como fonte de energia. Então, o atleta low carb, ele pode conseguir ter um rendimento energético bom, ele pode conseguir ter um bom aproveitamento da gordura como fonte de energia, mas ele tem um mau aproveitamento da glicose, e a gente vai